Bom dia, bom dia. Tudo bem? Vamos continuar com a nossa aula de geometria falando sobre simetria no módulo 4, na página 168, ok? Vou compartilhar a tela aqui para vocês. Qualquer dúvida, qualquer pergunta que vocês queiram fazer, estou à disposição. Lembrando que a nossa avaliação de geometria será no dia 10 de dezembro. Até lá, aula normal. Nós vamos finalizar o conteúdo na semana que vem e fazer atividades de revisão também na outra semana, ok? Nossa avaliação de matemática, que já é no dia 12, já está um pouco mais perto, né? Mas aí, matemática também estamos finalizando aí o conteúdo sobre médias e faremos atividades de revisão semana que vem, ok? Assim, acredito que hoje, talvez amanhã ou até segunda, eu vou estar colocando lá no mural da plataforma os conteúdos. Vocês já sabem, né, que é um capítulo do módulo 4 para cada... Aliás, o último capítulo do módulo 3 para matemática e o último capítulo do módulo 4 para geometria. Mas eu vou colocar lá tudo direitinho, as páginas, mais o caderno, que eu sempre gosto que vocês estudem também pelo caderno, com as observações, com os exercícios de revisão que eu ainda vou passar, tá bom? Vamos lá que eu vou compartilhar a tela, só um minutinho. Página 168. Vou abrir aqui o livro de vocês, só um minutinho. Geometria sempre no módulo 4. Nós falamos sobre simetria, tipos de simetria de rotação, translação e reflexão. Vamos continuar aqui fazendo agora. Na número 1, observe as figuras desenhadas na malha quadriculada. Quais figuras são simétricas por rotação em torno do ponto O? Quais são as figuras que modificaram aí a sua posição? Nós podemos dizer em relação à figura 1, né? Qual é a outra figura que corresponde à simetria de rotação da figura 1? Rotação é quando a figura gira, ela muda de lugar. Fala para mim, gente. Qual dessas 4 figuras aqui representa uma simetria de rotação que a estrela girou em relação à figura 1? Figura 2. Figura 2, muito bem. E de translação, que é quando a estrela modifica de lugar? Nós podemos dizer em relação a 1. Qual é a estrela aí que modificou? A gente pode dizer a figura 4, né? Onde ela chegou um pouquinho para a esquerda. Porque na simetria de translação, a figura não muda de posição. Ela apenas muda o seu formato, né? Ela se desloca para a direita, para a esquerda, para cima ou para baixo. Então, podemos dizer que a 1 e a 4. Também podemos dizer que a 4 com a 3, porque, tá vendo? A 3 ela chegou para baixo. Também podemos dizer que é a 1 com a 3. Foi onde a figura não foi modificada, apenas a sua posição. Mais uma vez, a rotação, a figura gira. Ela muda de posição,
a translação, a figura se desloca para a direita, para a esquerda, para cima ou para baixo. E a de reflexão, né? Nós temos aí o reflexo, ela estaria do lado oposto. Copia aí para a gente fazer o número 8. Foi. Número 8. As figuras em cada item apresentam simetria de rotação. Com o auxílio de um transferidor, meça o ângulo de rotação entre elas. Eu que vou falar, tá? Aqui, vamos ver, cada vez que ela gira em sentido horário, gente, assim, para cá, ela tá girando 90 graus. Se ela ficasse deitadinha, seria 90 graus. Se ela ficasse de cabeça para baixo, 90 mais 90, 180. Como ela ficou para o outro lado, 180 mais 90, 270. Cada vez que a gente gira ela, nós estamos girando 90 graus. Então, aqui nós demos 1, 2, 3 voltas para ela ficar assim. Então, ó, 3 vezes 90 graus é igual a 270 graus. Coloca aí para mim. Na nossa avaliação, não vai precisar de transferidor, tá? Aqui, a figura estava desse jeito. Para ela ficar daquele outro jeito lá, foram quantas vezes nós temos que girar essa figura aqui? Se a gente girar uma vez, ela fica dessa forma, né? Peraí. Se eu for girar a figura apenas uma vez para cá, ela ficaria assim, né? Aí eu tive que girar mais uma vez para ela ficar desse jeito. Então foram 2 voltas. 2 vezes 90, 180 graus. Na C, vamos verificar quantas vezes nós giramos a figura. Repara que nós não utilizamos um ângulo de 90 graus. Medindo aqui, quase um ângulo de 90 graus. Então, vamos botar direto 60 graus. Na nossa avaliação, nós vamos partir desse princípio aqui. Tá? Girando de 90 em 90. Não vai cair essa parte aqui, porque para medir com o transferidor no computador, fica um pouquinho complicado. Então, nós vamos trabalhar apenas com raciocínio lógico, girando cada giro equivalendo aí a 90 graus. Copia para mim para a gente fazer o número 9.
Foi? Número 9. Qual a característica comum às letras de mesma cor? O que vocês acham aí? O que tem de igual nas letras verdes e nas letras vermelhas? Pensa aí um pouquinho. Hein, gente? Alguém quer falar alguma coisa? Vou dizer, tá? Os verdes, as figuras verdes têm menos eixos de simetria do que as figuras vermelhas. Vou colocar aqui. As verdes possuem menos eixos de simetria do que as vermelhas. Só um minutinho que travou aqui a tela, tá? Só um minuto. Agora voltou, porque tinha travado aqui. As verdes, as letras verdes possuem menos eixos de simetria do que as vermelhas. Um minutinho para copiar, para a gente poder fazer a página 168. Cento e sessenta e nove. A figura ao lado foi construída simetricamente em relação ao eixo das ordenadas. Simetricamente, vocês sabem, né? Ela foi desenhada aí como fosse aquela simetria de reflexão. O vértice A, por exemplo, tem as coordenadas 1,D, que a gente já sabe aqui, né? E o vértice simétrico de A é menos 1,D. Vamos desenhar aqui, né? Pega o lápis aí, fica mais fácil do que a gente ficar lendo essas informações. Então, nós temos aqui. Vamos continuar desenhando a figura.
Não está perfeito, né? Mas já dá para alguma coisa. Pronto. Completei o quadrinho. Não está muito perfeito, mas já dá para entender. Qual é a relação entre as abscissas dos vértices simétricos? Gente, eu falei para vocês que a simetria no plano cartesiano não vai estar na nossa avaliação, tá? Somente a simetria de reflexão, translação e rotação. Porém, como o livro já colocou a atividade proposta, estou fazendo junto com vocês. Já desenhamos ali a outra parte da figura. Nós podemos dizer que é oposto. São opostos, né? Quando a gente desenha utilizando a simetria de reflexão, eles são opostos. Foi na letra C. Qual é a relação entre as ordenadas? São iguais. Para quem não sabe, as abscissas são os valores de x e as de y nós chamamos de ordenada. Mas isso é uma questão que vocês vão aprender no ano que vem, tá? Ano que vem que nós vamos falar mais sobre os planos cartesianos. Por isso que eu estou fazendo aqui com vocês. Vamos preencher esse quadro. As coordenadas do ponto B, C, D e E. Fazer aqui com vocês, ó, 3,1. Os pares ordenados sempre é o valor de x, vírgula de y. O valor de x ele fica na horizontal do plano cartesiano e o valor de y fica na vertical do plano cartesiano. Mas, mais uma vez, não vamos falar sobre plano cartesiano esse ano, tá? Ano que vem que nós falaremos sobre isso. Então, eu estou colocando aqui as coordenadas da onde está saindo cada ponto. Para a gente desenhar pontos simétricos num plano cartesiano, é só a gente colocar o primeiro valor negativo. Então, a B vai ficar menos 3,1. A C vai ficar menos 4, C. O D vai ficar menos 6, B. Menos 2, A. Dois minutinhos aí para copiar para a gente fazer o número 11. Professora? Pode falar. Por que na B é 3,1? Porque o ponto B... Aqui, ó, vou botar para você de azul. O ponto B, ele sai do 3 do X... E vai aqui até o F. Então, vou botar... É F, botei 1. Obrigada. F. Só um minutinho. É o F. Eu apertei o número aqui.
Obrigada, tá? Um minutinho aí para copiar para a gente fazer o número 11. Vamos lá. Na número 11, observe os triângulos que Vanessa desenhou no plano cartesiano. Nós temos o triângulo 1, 2, 3 e 4. Qual triângulo está do lado oposto do triângulo 1? Por simetria de rotação. Analisa aqui para mim, ó, o triângulo 1. Por simetria de rotação, é quando a gente modifica tanto o x quanto o y. Vai ficar tudo negativo. Então, bota aqui para mim 3. Mais uma vez, no plano cartesiano, não vamos trabalhar a simetria na avaliação, tá? Então, não fique preocupado. Na letra B, qual triângulo é simétrico, né? Está oposto em relação ao eixo das ordenadas, ao eixo Y. Então, o oposto do 2, onde o Y é negativo, nós temos o 1. Letra C, os triângulos 1 e 4 e o 2 e o 3 são simétricos em relação às abscissas, em relação ao eixo X. Um minutinho aí para copiar, para a gente fazer a 170. Um minutinho aí para a gente fazer a 170. Foi? Página 170. Vamos aí revisar o que nós vimos nesse capítulo. Nós estudamos os polígonos e os seus elementos. Polígonos são figuras planas cujo contorno é fechado, que foi o conteúdo do nosso teste, né? E formado apenas por segmentos de retas, não tem curva. Vou colocar aqui porque não tem espaço, né?
Escreve aí para mim, por favor, segmentos de reta. Aí nós temos aqui os elementos. Essas duas retas aí de vermelho, nós chamamos de diagonais. O pontinho nós chamamos de vértice. Deixa eu arrumar aqui para não ficar embolado. Essa voltinha dentro da figura são ângulos. E cada segmento representa o lado. Copia aí para mim, por favor. Um polígono é convexo quando os segmentos de reta permanecem internos, né? E peraí, que agora nem eu sei o que eu fiz aqui. Peraí. Ai, meu Deus. Eu acho que agora foi, né? Então, convexo é quando os segmentos continuam internos. E não convexo um polígono convexo pode ser classificado como regular se ele tiver todos os lados e ângulos com a mesma medida, tá? Bota aí para mim. Foi aqui embaixo. Os triângulos nós podemos classificar em escaleno, isósceles, lembra o nosso conteúdo do teste? E equilátero. Em relação aos ângulos, o triângulo ele pode ser acutângulo, obtusângulo e retângulo. Vamos lá, 2 minutinhos aí para copiar.
Um minutinho para terminar de copiar. Ok. 171. A soma das medidas dos ângulos internos de um polígono pode ser obtida a partir da decomposição do polígono em triângulos, né? Por isso que a gente coloca o 180 ali. E na multiplicação da quantidade de triângulos por 180. Então, aqui nós temos um pentágono que dá para ser dividido em 3 triângulos. 3 vezes 180, 540. E aqui dá para dividir em 4 triângulos. 4 vezes 180, 720. Estamos apenas revisando o conteúdo do capítulo. Essa partezinha aí foi o capítulo do nosso teste. Para quem está em dúvida, ó, aqui nós podemos dividir em 3 triângulos. 1, 2, 3. E aqui nós podemos dividir em 4 triângulos. Quem quiser fazer essa anotação a lápis aí, pode fazer também. Um minutinho para copiar para a gente fazer a parte de baixo. Foi? Para determinar a área de um retângulo, nós temos que fazer, né, base vezes altura, do quadrado, lado vezes ele mesmo, do triângulo, base vezes altura dividido por 2. Já sabemos disso. Aí agora aqui embaixo, chamamos de circunferência. Essa figura desenhada aí é uma circunferência. Uma linha fechada em um plano na qual todos os pontos estão à mesma distância de um determinado ponto fixo, chamado de centro da circunferência ou origem, tá? Tanto faz, a gente pode falar centro ou origem da circunferência. Essa parte de baixo, como já tem um preenchimento interno, já deixa de ser circunferência e o nome é círculo. Esse último agora, nós estudamos os tipos de simetria. Só um minutinho aí para que vocês possam copiar.
Foi? Aqui agora. A primeira simetria, tá vendo que as figuras estão do lado oposto? Como se tivesse num espelho? Então, chamamos de simetria de Reflexão. reflexão. Muito bem. Essa segunda aí, verificamos que a figura ela girou. Se ela girou, ela mudou a sua posição. Então, é simetria de rotação. Por último, a figura está do mesmo modo, né? Não transformou nenhum tamanho, não girou, não está do lado oposto, então é translação. Ela apenas se deslocou. 2 minutinhos aí para poder copiar. Um minutinho para a gente poder. Foi? Vamos lá para a página agora 176, só para a gente finalizar aqui, que nós estamos falando, vocês estudaram no 6º ano várias unidades de medidas, né? Medida de comprimento, medida de superfície, que é quando a gente calcula a área, medida de tempo, medida de volume, medida de capacidade. Então, aqui nessa número 2, porque a número 1 é para poder medir a carteira da sala de aula, então eu pulei. Nessa número 2, aqui na página 176, nós vamos dizer a que instrumento nós utilizamos para medir alguma coisa que já tenhamos estudado, tá? Então, o relógio, ele serve para a gente medir o quê? O tempo. A jarra, né? Ali ela está em ml, litro. Então, é a medida de capacidade. Porém, essa jarra é uma graduada. Ela também tem medida de volume. Então, nós podemos colocar aqui, ó, volume e capacidade. Aqui na segunda, nós podemos colocar os dois. Uma trena. Uma trena serve para a gente falar sobre a unidade de comprimento. Metros, centímetros, né? Milímetros, quilômetros. Uma balança é a unidade de massa, que fala sobre quilo, grama, miligrama. Um termômetro, medida de temperatura. E o amperímetro, a gente mede o ampere. A gente quase não utiliza essa, né? Essa unidade de medida é uma unidade que a gente não utiliza no nosso dia a dia, mas que também não deixa de existir e não deixa de ser importante.
2 minutinhos para copiar para a gente poder fazer o número 3. Vamos lá, um minutinho. Foi. No número 3, qual é a unidade de medida mais adequada para medir os itens? A massa de uma melancia. Geralmente a gente fala sobre quilograma, né? Quem quiser botar a sigla, KG. O comprimento de uma tábua pode ser em metro ou centímetros. Vamos colocar em metro, né? A intensidade luminosa de uma lanterna. Nós utilizamos a candela, que também é uma unidade de medida que a gente quase não utiliza no nosso dia a dia, porém, mais uma vez, não deixa de ser importante e não deixa de existir por isso. Na número 4, vamos preencher essa avaliação com esses números aí. Provavelmente, idade, 23 anos. A massa, que é o peso dela, 72 quilos. Se ela tem 23 anos, deve fazer isso aí, 72 quilos. A altura, 1,75. A dieta deve ser numa base de 2.000 calorias. Velocidade, quilômetros por hora. 7 quilômetros por hora. A gente consegue fazer aí em 10 minutos. 2 minutinhos para quem está terminando de copiar. Quem for copiando já pode aí sair da sala, tá? Beijinhos. Amanhã é feriado, não tem aula. Aproveitem o final de semana. Se cuida, tá? Bastante álcool em gel, máscara. Beijinhos até terça-feira, porque segunda-feira tem aula, mas não tem comigo. Tá bom? Ainda vou ficar mais uns 2 minutinhos aqui para quem está fazendo a atividade, terminando de copiar. Beijinhos. Até a próxima. Vamos lá. Vou finalizar aqui, tá bom? Beijinhos.